Fala, criptonautas, estou trazendo uma atualização aqui para vocês entenderem o que está acontecendo no mercado, o que a gente pode esperar para as próximas semanas. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer uma leitura de movimento do mercado, através de sentimentos que fizeram, as pessoas reagirem. E o que a gente pode ver aqui? Todos nós sabemos que no dia 10 de outubro de 2025 a gente teve o maior crash da história, num período muito curto, foram mais de 19 bilhões de dólares em liquidações no mercado cripto, e isso causa realmente muita estranheza e incerteza no mercado. Por exemplo, a gente não sabe se aquilo vai piorar ou se vai melhorar. Logo, a gente, quando tem um movimento muito forte, seja de baixa ou de alta, quando a gente tenta recuperar, nesse caso aqui, se recuperar de uma grande queda, a gente não consegue, muitas vezes, voltar em V. A gente vai deixando alguns pontos no meio do caminho. Ou seja, enquanto o tempo gráfico fecha e as pessoas que conseguiram o lucro daqui de baixo até aqui em cima começam a realizar lucros, a gente vê algum nível de retração para a formação de um fundo. Sendo que esse fundo ele foi formado com muita força. Tá vendo aqui, ó, ele bateu aqui nesse topo descendente e a gente ultrapassou esse suporte. Ou seja, aqui o mercado ainda estava com medo, tá? Então o sentimento que foi gerado depois do pânico foi de uma leve recuperação aqui de esperança e depois o medo foi tomado novamente. Se o medo foi tomado novamente nessa queda aqui, a gente teve uma recuperação novamente. Perceba que foi menor do que essa. Por quê? Se a gente tem aqui o passado de 1, 2, 3, 4 dias de queda, 1, 2 e 3 dias de alta, só que com volumes bem mais fracos do que aqui nessa recuperação muito mais intensa. Porque o mercado já estava um pouco mais calejado. E aí a gente deixou novamente aqui uma máxima que empurrou o preço para baixo e deu então início a mais uma queda. Essa queda aqui, ela já fez um fundo mais alto e nessa região a gente já estava falando sobre Trump se encontrar com a China, com o presidente da China nas próximas semanas e tal. Isso foi trazendo uma certa esperança. Só que essa esperança é uma esperança mais real, ou seja, a gente tem de fato um encontro para acontecer entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China para poder resolver essa questão que causou esse crash aqui, que foram mais de 19 bilhões de dólares em liquidação, foi o maior da história. Então, a gente fica meio que indeciso. Por isso que depois de um crash, a gente vai tendo esse movimento aqui que se chama padrão de equilíbrio, porque a gente não tem, de fato, ainda uma certeza do que vai acontecer, tá? Então, onde nós estamos no momento é aqui, nessa tentativa de recuperação. Tem umas coisas boas para falar aqui. Semanas atrás não, mas a gente agora tem uma certa esperança. Eu vou traçar aqui para vocês verem como é que funciona a marcação de um triângulo simétrico, e esse triângulo simétrico ele pode ser traduzido como um padrão de equilíbrio. Você pega todos os topos descendentes e você pega todos os fundos ascendentes. Você vai ver que vai fazer um triângulo simétrico, e esse triângulo simétrico significa que é um padrão de equilíbrio. O padrão de equilíbrio ele é formado justamente por uma incerteza no mercado em um determinado tempo, Eu estou aqui no diário e a gente vê que vários dias a gente não sai desse retângulo, tá? Por isso que a gente não tem uma clareza muito grande de onde o mercado ele pode ir. A gente só tem após o rompimento. E o rompimento, por enquanto, por mais que a gente esteja numa região de resistência, pode ser que a gente tenha, sim, um rompimento para cima por conta desse encontro do Trump que está para acontecer. Quando você vê em termos de notícias aqui, Estados Unidos e China tentam não escalar guerra comercial antes de reunião com Trump. Então, já está preparando o terreno para que seja uma reunião bem eficiente. Trump quer fechar acordo com o presidente da China durante viagem à Ásia. Estados Unidos e China têm reunião construtiva antes do encontro de Trump e Xi Jinping. Ou seja, o cenário ele já está sendo montado para que tudo fique em ordem. E o porquê que a gente pode, de fato, chegar a um acordo de paz?
Porque quando a gente tem um acordo de paz, depois de um grande movimento de queda que teve um crash do mercado, dá uma sensação de que o Trump foi o salvador da história, tá? Então, primeiro acontece o caos, ele ganha culpa, depois ele corre atrás e resolve o problema e as pessoas rapidamente vão esquecer que ele causou um prejuízo bilionário na economia de muita gente, ok? Então, é política, infelizmente não tem o que fazer, mas é isso que a gente está para poder acompanhar aqui no mercado. Quando se trata de rompimento, a gente já teve um leve rompimento aqui no total, pode ser no Bitcoin, eu estou olhando no total, porque eu gosto de ver o fluxo monetário, então isso aqui, esse gráfico representa quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai do mercado cripto, e a gente viu uma grande entrada, um grande inflow. O fundo ele foi formado aqui no dia 22, hoje é dia 25, e a gente rompeu aqui. Todo rompimento, eu não levo em consideração o início dele como algo já definitivo. Então a gente rompeu aqui, mas ainda precisa fazer uns retestes para ver se a gente tem um apoio mais plausível para a continuação ou se a gente vai voltar até que essa reunião aconteça para dentro desse padrão aqui. Porque quando você tem os preços muito elevados, fica mais difícil para grandes baleias e instituições e exchanges comprarem grandes quantidades de Bitcoin. Então, a gente tem meio que um retardo mesmo do preço, eles não deixam o preço subir, quando a gente bate em algum momento, ele cai. Aí tentam recuperar, ele cai. E fica fazendo isso porque até que aconteça a reunião. E aí, enquanto não acontece, eles vão acumulando. Depois que acontece, vamos supor aqui, num exemplo fictício, eles vão comprando e vendendo aqui para poder acumular sem deixar o preço subir muito e sem deixar o preço cair muito, para poder conseguir fazer um bom preço médio aqui. E aí teve reunião de fato, o mercado deve entrar em euforia e o mercado acaba explodindo. Mas quando explodir, se for o caso de explodir, a gente tem aqui já uma grande acumulação que já aconteceu há vários dias, ok? Então é assim que eles jogam. Um fator também que é muito importante, que reforça que a gente deva ter um cenário mais positivo, é justamente a política monetária. Nós tivemos aqui os dados do Core CPI, né? Eu estava esperando de fato muito isso aqui acontecer. A gente sabe que os Estados Unidos estão em shutdown, mas de certa forma isso aqui acabou trazendo, né, informações importantes em relação à política monetária, e são importantes esses dados, sim, ok? Mas o mercado não explodiu. Geralmente isso aqui iria fazer o mercado explodir, e ele não explodiu. Ele está subindo de forma lenta e saudável. Isso acaba sendo bom, porque quando o mercado sobe em pump, ele acaba tendo um dump por conta do excesso de alavancagem. Depois daquele crash, a gente teve uma desalavancagem muito grande, então o mercado está se recuperando de forma saudável. Isso daí é muito bom para poder fazer trades em vários tipos de cenário, ou seja, curto prazo, médio prazo, você fica um pouco mais confortável porque sabe que não vai ter uma montanha russa, tá? Então, isso daqui é o que a gente tem que esperar. Os trades que eu vou fazer, eu ainda vou esperar mais algumas correções, talvez uma hora em sobrevenda seja o melhor ponto para eu poder pensar em fazer alguma coisa, mas de certa forma que também a gente tem uma boa perspectiva de continuação, dado essas informações que eu trouxe para vocês. Inflação abaixo do esperado, isso é muito bom para o médio e longo prazo. A gente tem ali o encontro do Xi Jinping e o terreno que está sendo preparado, então toda a especulação que está sendo feita em cima disso está sendo em torno de algo voltado para a paz e não de guerra. Logo, a gente deve ver, de fato, uma acumulação com um rompimento para cima, tá bom? E aí, isso pode engatar em um Moonvember, ou seja, assim que a gente entrar em novembro, pode ser que a gente tenha aí, de fato, uma boa valorização até o final do ano. Então é isso que eu estou vendo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like aqui embaixo e comenta qual é a sua opinião em relação ao que o mercado pode fazer. E a gente se vê em breve.